casamento, por mais que o direito diga que é um contrato, ele é um contrato bem sui generis. Haja vista a existência do amor, do afeto, condicionantes subjetivas, que quando do seu término, que está um divórcio, essas condicionantes de outrora, como amor e afeto, se transformam em raiva, ódio, desejo por vinganças e afins. Pessoal, em relação ao casal, eu não tenho nada a ver com isso. O problema na prática é quando esse ódio, esse rancor passa para a figura dos filhos. O casal não sabe separar muito bem os deveres de paternidade e maternidade, tal qual o fim de uma relação. Daí surge a necessidade de algo muito importante, chamado direito de visita ou direito de visitação. Imagine o seguinte, que houve um processo, ou está durante um processo de divórcio, não tem problema. Temos aqui a senhora Maria. E eu vou utilizar esse exemplo porque na prática é muito comum exatamente essa situação. Haja vista que a maioria das crianças ficam com as mães. E geralmente as mães é que geram esse problema do pai ter acesso aos filhos, esse direito de visita. Pessoal, eu não estou dizendo que essa é a unanimidade, eu estou dizendo que na maioria dos casos acontece isso. Na maioria dos casos. Mas o contrário pode ocorrer perfeitamente. Não há nenhum impedimento quanto a tal. E temos aqui o pai, o nosso amigo João. O que ocorre? O que eu tenho visto? Essa mãe tem colocado diversos empecilhos para João ter acesso a esse filho. Quiçá no dia que João vai pegar essa criança, vai visitar essa criança, a mãe não está em casa, a mãe viaja, tranca as portas, vamos falar assim, imotivadamente, coloca todos os empecilhos possíveis e imagináveis para que a criança não tenha contato com o pai, causando assim esse distanciamento afetivo cada vez mais. Razão pela qual o pai precisa tomar uma medida judicial para ter acesso ao seu filho. E geralmente é a medida judicial porque, na maioria dos casos, é tentada uma conciliação entre os pais. Dificilmente, na primeira vez que o pai foi lá, as portas estavam fechadas, algo dessa natureza, o pai já corre para o judiciário. Geralmente é tentado um pleito extrajudicial que é negado, justamente muitas vezes pelo término dessa relação conturbada, rancor, raiva, tudo aquilo que a gente já conversou. Razão pela qual o pai não tem acesso ao filho. Então ele pode mover uma ação chamada ação de regulamentação de direito de visitas, no qual pedirá para que seja estabelecido os dias certos, os horários e as condições dessas visitas para o filho, sendo a mãe obrigada a cumprir, sob pena até mesmo da relativização dessa respectiva guarda. A regulamentação do direito de visita é importantíssimo para você, advogado e advogada, principalmente da necessidade de lidar com essas ações de uma forma mais célere. Muitas ações aqui no direito de família funcionam de uma forma bem acelerada mesmo, em razão dos danos que podem causar. É o caso dos alimentos gravídos, é um caso da regulamentação do direito de visita. Então, se entra com ação, pode pedir até uma tutela de urgência, já estabelecer essas condicionantes. Geralmente, o juiz intima todo mundo para a audiência de conciliação para tentar matar isso na audiência de conciliação. A maioria dos casos é isso, e a maioria dos casos você consegue matar nessa audiência de conciliação. Feito isso, segue o processo normal e, consequentemente, sentença se não conseguirem resolver nessa audiência de conciliação. Você precisa entender todos os trâmites do direito de visita para aplicar para o seu cliente. Continue nos acompanhando, lendo os nossos artigos, curta, compartilhe, comente esse vídeo. Foi um prazer imenso ter você aqui comigo. Continue nos acompanhando que traremos mais e mais conteúdos nessa temática. Até a próxima, gente.